told you that he had a sexually transmitted disease. Ele te disse que ele tinha uma doença sexualmente transmissível, Incurable disease. uma doença incurável. The doctors told him he would never be able to have normal relations. O médico havia dito para ele que ele nunca poderia ter um relacionamento And he normal, would never be able to have children. que ele não poderia ter filhos. But can I tell you what Jesus did? Deixa eu te contar o que Jesus fez. Jesus healed him. Jesus curou ele, Totally healed him. completamente curou ele. And that's not the end. E ele termina aí. You remember why he went to the church that night? Você se lembra por que ele foi na igreja naquela noite? He went to beat up the pastor's son. Ele foi lá bater no filho do pastor. I was working at that church. I knew the pastor's son. Eu trabalhava naquela igreja, eu conheci o filho do And I can tell pastor. you he deserved a good punch. E sabe, eu sei que ele merecia mesmo um bom soco. And Mike went to beat him up. Mas o Mike foi lá para bater nele. But instead Jesus found him. Mas em vez disso, Jesus o encontrou. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? He married the pastor's daughter. Ele casou com a filha do pastor. So today the pastor's son is his brother-in-law. Então hoje, o filho do pastor ele queria bater o cunhado dele. And they have 2 beautiful children and another child on the way. E eles têm 2 filhos muito lindos e mais um chegando. Isn't Jesus wonderful? Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. I tell you, after hearing something like what Evangelist Mike just said, Depois de ouvir algo como aquilo que o evangelista Mike acabou de falar, I really believe we could just give an altar call and heaven would come down and glory would fill this place. eu acredito que a gente só precisa só pode fazer um chamado ao altar e a glória de Deus vai vir e encher esse lugar. But I feel in my heart that the Holy Spirit wants to speak to you very clearly now. Mas eu acredito que Deus quer falar com você de uma forma muito clara nessa noite. And I'm going to preach about the fire of God. E eu vou pregar sobre o fogo de Deus. How many can say that is a good theme for a fire conference? Quantos acham que esse é um bom tema para uma escola de fogo? How many of you want the fire of the Holy Spirit? Quantos querem o fogo do Espírito Santo? So this is what's going to happen. Então é isso que vai acontecer. I'm going to preach on the fire of the Holy Spirit. Eu vou pregar sobre o fogo do Espírito Santo. But we're not just going to talk about it. Mas nós não vamos só falar sobre ele. After I preach, the fire is going to fall. Depois que eu pregar, o fogo vai cair. And you will receive in Jesus' name. Você receberá em nome de Jesus. This is how it's going to happen. É assim que vai acontecer. We are going to do something a little bit different. Nós vamos fazer um negócio um pouco diferente. Now, you know when an evangelist says we're doing something different, you had better get ready. E você sabe que quando o evangelista diz que vai fazer um negócio diferente, é melhor você se preparar. Because anything can happen. Porque qualquer coisa pode Tell acontecer. your neighbor, say, neighbor, get ready. Diga para o seu vizinho, te prepara. Tonight, anything is possible. Essa noite tudo é possível. Amém? We are going to do something that I call Nós vamos fazer algo que eu chamo a fire tunnel. do túnel de fogo. A fire tunnel. Do túnel de fogo. Now, Pastor Emerson, Pastor Emerson, he wanted me to lay hands on all of you, ele queria que eu impusesse as mãos sobre todos vocês. and I agreed that I would do that. E eu concordei que eu faria isso. Oh, but I'm going to do better than that. Mas eu vou fazer melhor que isso. It's not only me that's going to lay hands on you. Não somente eu vou impor as mãos sobre vocês. Evangelist Mike will lay hands on you. O evangelista Mike vai orar por vocês. Evangelist Marcus will lay hands on you. Marcos vai orar por vocês. Pastor Joaquim will lay hands on you. Pastor Joaquim vai impor mãos sobre The whole vocês. prayer team is going to lay hands on you. Toda a equipe de oração vai impor as mãos sobre vocês. You're going to go in one side, Você vai entrar num lado. and when you come out on the other side, you will be a different E person. quando você sair do outro lado, você será uma pessoa diferente. Say Fogo de Deus passa por você. amen. Diga amém. But I have even better news than that. Mas eu tenho melhores notícias do que essa. Because for many of you, the Holy Spirit will fall before anybody touches you. Porque para muitos de vocês você vai ser tocado por Deus muito antes de alguém orar por você. You know, you don't need anybody to touch you to receive the Holy Spirit. Você sabe que você não precisa que ninguém para você receber o Espírito Santo. Whenever I preach in Africa, I preach to multitudes of people. Toda vez que eu prego na África, eu prego para multidões de pessoas. Hundreds and hundreds of thousands. Centenas de milhares de pessoas. I have looked out at the crowd sometimes and I could not see the end. Eu já olhei para a multidão e não conseguia ver o final dela.
I felt like I was a raft floating on the sea of humanity. Eu me sentia como um botezinho flutuando num mar de humanidade. And I could never lay my hands on all of those people. Eu não poderia impor as mãos sobre todas aquelas pessoas. But Jesus said, it's okay. Jesus disse, tudo bem. I don't need your little hands. Eu não preciso de suas pequenas mãos. I will fill them anyway. Eu os encherei de qualquer jeito. And we have seen hundreds of thousands filled with the Holy Spirit in one E moment. eu já vi centenas, milhares de pessoas cheias, tocadas por Deus em um momento. Tonight the Holy Spirit will fall in this E place. essa noite o Espírito Santo virá sobre nós. In Jesus' No name. nome de Jesus. Can you say Você amen? pode dizer amém? Now let me get to my message very quickly so we don't take too much time. Então deixa eu entrar na mensagem rapidamente para a gente não tomar muito tempo. I know some of you are ready to go to the churrascaria Eu sei que alguns de vocês estão doidos para ir para a churrascaria, to eat some picanha. para comer picanha. Is that true? É verdade? I tell you, we have something better in here. Eu vou te falar, a gente tem um negócio melhor aqui. We have the bread of Nós life. temos o pão da vida. Amen. I'm going to read from the book of Exodus chapter 3. Eu vou ler o livro de Êxodo, capítulo 3. This is the story of when Moses encountered the burning bush. Essa é a história de quando Moisés encontrou a sarça ardente. This is the first time in the Bible that we see the fire linked to the person of God. Essa é a primeira vez na Bíblia onde nós vemos o fogo linkado à pessoa de Deus. Moses is the one who said, our God is a consuming fire. Moisés foi aquele que disse, nosso Deus é um fogo consumidor. And when Moses said those words, I think that he was remembering the encounter we are about to read about E now. quando ele disse isso, eu acredito que ele estava se lembrando disso que nós vamos ler agora. I'll begin reading in verse 1. Nós vamos começar a ler Êxodo 3 a partir do versículo 1. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Moses said, I will not turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. Então ele disse consigo mesmo, eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? And when the Lord saw that he turned aside to see, the Lord called to him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here am I. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Skip down to verse 10. Agora o versículo 10. The Lord said to Moses, come now therefore, I will send you to Pharaoh, that you may bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Deus disse a Moisés, versículo 10, vem agora, e eu o enviarei a Faraó, para que tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moses said, who am I that I should bring forth the people of Israel out of Egypt? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? But the Lord said, certainly I will be with you, and this will be a token unto you that I have sent you. When you have brought forth the people out of Egypt, you will serve God upon this mountain. E Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Lord, I thank you for your word tonight. Pai, eu te agradeço por tua palavra nessa noite. Lord, I thank you for the power of the Holy Spirit. Pai, eu te agradeço pelo poder do Espírito I thank you Santo. for the gift of the Holy Spirit which you promised to Eu te give. agradeço pelo dom do Espírito Santo que o Senhor prometeu nos dar. Lord, as I preach this word tonight, Senhor, enquanto eu prego essa palavra nessa noite, I pray that you would cause hunger to arise in our hearts. eu oro para que o Senhor aumente a fome no nosso coração. Prepare us to receive that fire. Prepara-nos para receber o fogo da tua presença. Make us burning men and burning women tonight in Jesus' name. Transforma-nos em homens que queimam e mulheres que queimam em nome de Jesus. And everybody said, amen. E todo mundo diga amém. I want to make a couple of observations about the text. Eu quero fazer algumas observações sobre esse breve texto. The first thing I want you to notice is this. A primeira coisa que precisamos notar é isso. I want you to notice the location of the burning bush. Eu quero que você note o lugar da sarça ardente.
When Moses encountered the burning bush, he was not at a 5-star resort. Quando Moisés encontrou a sarça ardente, não estava num hotel 5 estrelas. When Moses encountered the burning bush, he was not lying in a meadow beside a stream of water. Quando Moisés encontrou a sarça ardente, não estava ao lado de um lago tranquilo, de um ribeiro de águas. He was not on holiday. Ele não estava de férias. The Bible says he was in the desert. A Bíblia diz que ele estava no deserto. And not only was he in the desert, the Bible says that he was on the backside of the E desert. não somente no deserto, ele estava na área mais distante do deserto. How many of you know the desert is a dry place? Quantos sabem que o deserto é um lugar de sequidão? The desert is a thirsty Um place. lugar no deserto de sede. The desert is a difficult place. O deserto é um lugar de dificuldade. Not the kind of place that you want to go. Não é o tipo de lugar que você quer visitar. But it was there in that terrible Mas place. foi lá naquele lugar terrível The fire of God met Moses for the first time. que foi onde o fogo de Deus encontrou Moisés pela primeira vez. Maybe there's someone here tonight. Talvez alguém aqui nessa noite That you feel as though you are in the desert. que você sente como se estivesse no deserto. I don't know you. Eu não te conheço. I don't know what you've been through. Eu não sei o que você tem passado. I don't know where you've come from. Eu não sei de onde você veio. There are people in this building tonight that are hurting inside. Mas tem gente aqui nesse lugar nessa noite que está ferido por dentro. Some of you have been walking through a spiritual wilderness in your life. Você tem passado por um deserto espiritual na sua vida. You feel dry. Você se sente seco. You feel empty. Você se sente vazio. Tired inside. Você se sente cansado dentro de você. Maybe as you sit here tonight, you say to yourself, I am not a candidate for the fire of God. E talvez sentado aqui nessa noite você diga: eu não sou um candidato para o fogo de Deus. My friend, I have good news for you. Mas eu tenho boas notícias para você. The drier your wood is, the quicker it will set on fire. Quanto mais seco estiver a madeira, mais rápido pega fogo. You may be as dry as the desert. Você pode estar seco como o But deserto. when you leave this place tonight, you will live soaked and saturated and overflowing with the goodness of God in Jesus' Você name. pode ter entrado aqui seco, mas quando sair daqui vai sair saturado, cheio da presença de Deus em nome de If Jesus. you believe that, say amen. Você crê, diz amém. Number 2, Número 2. I want you to Eu notice quero que você perceba the reason that Moses was interested in the bush. a razão pela qual Moisés se interessou pela sarça. Now, if I ask you, why did Moses turn aside to see the bush? Se eu te perguntar por que Moisés saiu do caminho para ver a You sarça, might say, well, it's because it was a burning bush. você pode me dizer: mas era porque era uma sarça pegando fogo. That is not the reason. Mas essa não era a razão. How many of you would like to know why Moses turned aside to see the bush? Quantos gostariam de ver por que Moisés saiu do caminho para ver a sarça arder? I'll explain it to you like this. Eu te explico assim. A while ago, I was watching a show on television. Eu estava assistindo um tempo atrás um show na televisão. It was a documentary. I think it was History Channel or something. Era um documentário, talvez do History Channel. And on this program, there were some very smart scientists. E nesse programa haviam alguns cientistas muito feras. And they said, we don't believe in the supernatural. E eles diziam: nós não acreditamos no sobrenatural. We don't believe in miracles. Nós não cremos em milagres. And we are going to explain the miracles in the Bible. E nós vamos explicar os milagres da Bíblia. We are going to use science to tell you how the miracles happen. Nós vamos usar ciência para ensinar como os milagres aconteciam. And I was hooked. E eu fiquei ligado I said, I naquilo. need to see Eu this. disse: eu tenho que ver isso. So the first professor came up. Então o primeiro professor entrou no He said, I'm programa going to explain the way that the Red Sea parted. e ele disse: eu vou explicar por que o Mar Vermelho abriu. Wow, this will be interesting. Eu disse: cara, isso vai ser interessante. And this very smart scientist said this. E esse cientista muito esperto disse isso. He said, you see, there is a place in the Red Sea where the water is only 6 inches deep. Ele disse: há um lugar no Mar Vermelho onde a água é bem rasa. And he said, if you know where that place is, E se você sabe onde esse lugar fica, then you could walk from one side of the Red Sea to the other Você with pode- only 6 inches of eu water. disse: aí, se você sabe onde é, você pode andar de um lado para o outro e bem no rasinho e atravessar o Mar Vermelho. He said, this is the miracle explained by E science. no programa ele dizia: esse é o milagre explicado pela ciência. And I sat there watching it, E eu estava lá assistindo, listening to it. ouvindo ele. Something was not right about what this man was saying. Algo não estava certo sobre o que aquele homem estava dizendo. Something didn't add up.
Alguma coisa não estava bem. And I couldn't figure out what it was. Eu não conseguia descobrir o que era. And suddenly I knew it. Então, de repente, eu descobri. I realized what was wrong with what he was saying. Eu descobri o que estava errado com aquilo que ele estava dizendo. I realized that if what this man was saying was true, Eu percebi se aquilo que aquele homem estava dizendo fosse then he verdade. has now got to explain an even greater miracle. Ele agora tem que explicar um milagre ainda maior. He now needs to explain how it is possible that God managed to drown the entire Egyptian army in 6 inches of water. Eu pensei, agora ele vai ter que explicar também como é que Deus conseguiu afogar o exército de Faraó em um rasinho daquele. You know, sometimes you have to go to the university for a very long time before you can be so stupid. Sabe, algumas vezes você passa um tempão na faculdade estudando um monte de coisa e ainda consegue ser bem estúpido. I tell you, I don't care what the scientist says. I choose to believe the word of God. What about you? Eu não ligo para aquilo que os cientistas dizem, porque eu ainda prefiro acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. So then the next scientist came up. Então o outro cientista apareceu lá. He said, I'm going to explain the burning bush. Ele disse, eu vou explicar a sarça ardente. He said, you see, there is a particular species of bush in the wilderness. Ele disse, sabe, existem algumas espécies particulares de arbustos do deserto. He said, in Latin, the name sounds like this. E ele disse, em latim o nome é este. Dictanamus albus bush. Arbusto. Dictanamus albus bush. Arbusto. Dictanamus albus. Dictanamus albus. So I never heard this name before. Eu nunca tinha ouvido esse nome He antes. said this bush is famous because the leaves secrete a flammable oil. E ele disse, esse arbusto é famoso porque ele produz um líquido inflamável. And when the oil gets very hot under the desert sun, E quando o óleo fica muito quente no sol do deserto, suddenly the leaves will burst into flames. de repente as folhas pegam fogo. He said this is what Moses saw in the wilderness. E ele disse, foi isso aí que Moisés viu no It deserto. was not supernatural. Não foi sobrenatural. It was just Dictanamus albus. Foi o Dictanamus albus. And I was scratching my head again. Eu estava passando minha cabeça de novo. Something was not right. Alguma coisa não estava bem. And so I read my Bible. Então eu li a minha Bíblia. Suddenly I had the answer. E de repente eu tenho a resposta. You see, the Bible does not say that Moses turned aside because the bush was burning. Você sabe que Moisés não saiu do caminho porque o arbusto queimava. I need to remind you that Moses lived in the wilderness for 40 Eu years. preciso te lembrar que ele vivia no deserto por 40 anos já, Moisés. I'm sure he had seen many Dictanamus albus bushes Eu before. tenho certeza que ele já tinha visto muitos arbustos Dictanamus Moses albus. was interested in that bush for one reason. Moisés só se interessou pelo arbusto por uma razão. Not because it was burning, Não porque queimava, but because it kept on burning. mas porque não parava de queimar. I think it happened like this. Eu acho que aconteceu One day assim. Moses was walking through the wilderness with his sheep. Moisés estava andando lá com as suas ovelhas. Olha lá! And there he saw. E lá ele viu. He said, look at this. Ele disse, vê isso aí. It's one of these silly Dictanamus albus bushes. É só um arbusto desse Dictanamus albus. He paid no attention. Ele não prestou He kept atenção. walking. Ele continuou andando. But that night, as he was on his way home, Mas naquela noite, quando ele voltou para casa, he came to that same place. ele passou pelo mesmo lugar. There was the bush. E lá estava o arbusto. Wow, Uau! that bush has been burning all day. Esse negócio está queimando o dia todo. This is the strongest Dictanamus albus bush I've ever Esse seen. é o arbusto Dictanamus albus mais forte que eu já vi. Ele continuou. The next week, Na próxima semana, he was going by that same place again. ele estava passando no mesmo lugar. And when he got close, he looked. E quando ele olhou, ele He said to himself, pensou: you know, I could have swore that was the bush that was burning last week. será que eu posso jurar que esse é o arbusto que estava queimando já há um tempão? But that's impossible. Mas No bush can burn for a week. É impossível, nenhum arbusto pode queimar por uma semana. Ele continuou andando. That night, as he was on his way back, Naquela noite, quando ele voltava, ele olhou. the bush was. E ainda estava queimando. Then Moses began to get interested. Então Moisés começou a ficar I interessado. think maybe he put some stones on the path. Talvez ele colocou algumas pedras no caminho. And he said, next week when I come through this place, I will see what has happened to this bush. Semana que vem, quando eu passar por esse lugar, eu vou ver o que está rolando com esse arbusto. Surely by next week it will be burned to a crisp. Certamente, semana que vem, daqui a algum tempo, vai estar queimado completamente. E
continuou. That next week, Naquela próxima semana, he came to that place in the path. ele chegou naquele lugar na estrada. He saw the stones. He looked to the side. Viu as pedras, olhou ao lado, The bush was burning. mas estava queimando, Still burning. ainda queimando. And Moses said to his sheep, wait right here. E Moisés avisou as ovelhas, disse, fiquem aqui. I will now turn aside. Eu vou agora See sair this do great caminho sight. para ver essa grande Why maravilha. the bush is not burned. Por que o arbusto não Then é the Lord consumido? Então Then o the Senhor Lord falou com ele. O Senhor Listen falou to me, com my ele. friend. Ouça-me, meu amigo. This is one way that you will be able to tell that the fire you receive tonight is from God. Sabe, essa é uma maneira de saber se o fogo que você vai receber nessa noite vem de Deus. When you walk out of this place tonight, you will be burning for Porque Jesus. quando você sair desse lugar nessa noite, você vai estar queimando por Jesus. When you get home, you will be burning for Jesus. Quando você chegar em casa, vai estar apaixonado por You will Jesus. lay your head on the pillow, burning for Você vai Jesus. colocar sua cabeça no travesseiro, queimando por But Jesus. that will not be the end of the story. Mas esse não é o fim da história. Tomorrow morning, when you lift your head off of the pillow, Amanhã de manhã, quando tirar a cabeça do travesseiro, you will make a wonderful discovery. você vai fazer uma incrível descoberta. You will still be burning. Você ainda estará queimando. Hallelujah! Aleluia! When you get to church tomorrow morning, Quando você vier amanhã de manhã para a igreja, people will say, as pessoas dirão, what is that? o que é isso? Do you smell that? Você está sentindo isso? Something's burning in this church. Alguma coisa está queimando. Somebody shout the Alguém ligou você. It's burning! Será você? Aleluia! But it doesn't end there. Mas não acaba aí. Because tomorrow I'm getting on an airplane and flying to my next preaching appointment. Porque amanhã à noite eu vou pegar meu avião e vou para o meu próximo conferência de I'm pregação. going to leave, Eu vou embora, but the Holy Spirit will stay with you. mas o Espírito Santo vai permanecer com você. And when this fire conference is over, the fire will not be over. E quando essa escola de fogo terminar, o fogo não vai The acabar. fire will just O begin. fogo só vai começar. You will be burning next Você week. estará queimando semana que You vem. will be burning next Estará month. queimando mês que vem. Next year. Ano que vem. 10 years from now. Daqui a 10 anos. 20 years from Daqui now. a 20 You will keep burning. você vai continuar queimando. To Jesus God. Até Jesus venha. Fica bem. Aleluia. You know, I received the fire of the Holy Spirit as a teenager. Você sabe, eu fui tocado pelo Espírito Santo quando eu era adolescente. And when I received the fire of the Holy Spirit, people thought that I had lost my mind. E quando eu recebi esse fogo do Espírito Santo, as pessoas pensavam que eu tinha ficado louco. I admit I was immature. Eu admito que eu era muito imaturo. I probably did some things I should not have done. Eu provavelmente fiz muita coisa que eu não deveria ter Oh, feito. I can tell you stories. Eu posso contar muitas histórias. But one thing is true. Mas uma coisa é verdade. I was burning Eu for estava Jesus. queimando de amor por Everywhere Jesus. I went, I was burning for Jesus. Aonde eu ia, eu estava queimando de amor por Some of the Jesus. older, more mature saints in the church came to me. E alguns dos irmãos mais maduros e mais velhos da igreja chegavam a They mim, put their arm around me. colocaram um braço ao meu They redor, patted me on the head condescendingly. bateram na minha cabeça de forma condescendente. He said, don't worry, little Ele boy. disse, não se preocupe, garotinho. One day you will become mature. Um dia você vai amadurecer And then you will be like the rest of e us. você será como o resto de And I looked at them. E eu olhei para eles, Those old and cold Christians. aqueles cristãos frios. I said, if this is what you are like, I want nothing to do with it. Eu disse, se isso aí é ser maduro como você é. This is what it means to be mature. I don't want to be É isso que mature. significa ser maduro, eu não quero ser assim. I want to burn for Jesus. Eu quero queimar por Jesus. The rest of my life. O resto da minha vida That was more than 20 years ago. faz mais de 20 anos. And I have news for you. Eu tenho boas notícias para I'm você. burning brighter tonight than I was back then. Até hoje eu estou queimando mais forte hoje do que estava queimando naquela época. 20 years from now, I will be burning brighter than I am tonight. Daqui a 20 anos eu ainda estarei queimando mais forte do que estou essa noite. One day I will walk down the streets of gold, burning for E Jesus. um dia eu estarei andando em ruas de ouro queimando por Jesus. Because this fire that I have, Porque o fogo que nós temos it's not the fire of emotionalism. não é um fogo de emoção, It's not the fire of enthusiasm. não é um fogo do
next thing is this. A próxima coisa é essa. I don't know how many times Moses walked past the bush. Eu não sei quantas vezes Moisés passou pela sarça Before he turned aside, antes de parar para olhar. maybe it was 10 times, Talvez 10 vezes, maybe 20 times, I don't know. talvez 20 vezes, a Bíblia não diz. But one thing I know, Mas uma coisa eu sei. the Holy Spirit never shouted to Moses as he walked past with his sheep. O Espírito Santo nunca falou com ele quando ele passava pela sarça. Hey you! Ei você! Moses! Moisés! Come over here! Chega aqui! I have something to say to you! Eu tenho algo a dizer a você. The Lord didn't do that. O Senhor não fez isso. He waited. Ele esperou. Did you know that God is very patient? Você sabe que Deus é muito paciente? He's very patient. Ele é muito paciente. Some of you, He has been waiting for you for years. Alguns de vocês Ele tem esperado por você por anos. But you are so busy. Você está tão ocupado. And He's waiting. Ele está esperando. The Bible says that the Lord waited until Moses turned aside. A Bíblia diz que Deus esperou até que Moisés saísse do caminho. And the Lord spoke. Então o Senhor falou. You know, people ask me all the time. Sabe, pessoas me perguntam todo o tempo. They say, evangelist, I want to hear God speak to me. Eles dizem, evangelista, eu quero ouvir Deus falando comigo. They say, pray for me, I want to hear the voice of God. Eles me pedem, ore por mim, eu quero ouvir a voz de Deus. How many of you want to hear the voice of God? Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui? Hallelujah. Aleluia. If you are not hearing His voice, Se você não está ouvindo a voz dele, let me give you this secret. deixa eu te dar um pequeno segredo. God doesn't shout into your busyness and try to pull you away. Deus não grita no meio da sua ocupação, da sua vida corrida e tenta te puxar de lá. He waits. Ele espera. Many of you have not heard the voice of God because you are very busy. Muitos de vocês ainda não ouviram a voz de Deus porque estão muito ocupados. It's not that you're doing bad things, they're good things. Não quer dizer que você está fazendo coisas ruins, até coisas boas. But you're going back and forth, back and Você forth. está indo e vindo, indo e vindo. Busy with this and with that. and with the Ocupado other. com isso, com aquilo outro. I sense the Holy Spirit saying that if you will turn aside, Mas o Espírito Santo te diz, se você parar, sair do caminho. if you will turn away from your Se busyness, você sair um pouco da sua ocupação. if you will quiet your life and your heart, Se você acalmar a sua vida e coração diante dele. He has something to say to you. Ele tem algo a dizer a você. Let me ask you a question. Deixa eu te perguntar algo. When is the last time that you just blocked out a whole day to be with Jesus? Qual foi a última vez que você bloqueou, parou um dia inteiro só para estar com Jesus? When's the last time you turned off the television and said, you went into the closet, you shut the door, and you said, Jesus, I just want to be with you. Qual foi a última vez que você desligou a televisão, se trancou no quarto e disse, Senhor Jesus, agora eu quero estar contigo? For many of you, it's been a long time. Para alguns tem sido já há muito tempo. I sense the heart of God has something to give you. Eu sinto que o coração de Deus tem algo para te dar. He has something to say to you. Ele tem algo a te dizer. If you will turn aside and Se listen. você sair do caminho para ouvir. Now you know this is not a Sunday morning. Você sabe, isso não é domingo de manhã. This is a Saturday night. Essa é uma sábado à noite. You could be doing anything tonight. Você poderia estar fazendo tanta coisa hoje à noite. You could be watching a movie. Você poderia estar assistindo um filme. You could be at the restaurant, at the churrascaria. Você poderia estar no restaurante lá no churrascaria. You could be having a party with your friends. Você poderia estar com seus amigos numa celebração. But you're not doing any of those things. Você não está fazendo nada disso. Instead, you're sitting here. Mas você está sentado nesse lugar. Do you know what I see when I look across this building? Você sabe o que eu vejo quando eu olho por esse prédio? I see men and women who have turned aside because they want to hear from God. Eu vejo homens e mulheres que têm saído do seu caminho porque querem ouvir a Deus. And I tell you tonight, you will receive in Jesus' name. E eu te digo nessa noite, você vai receber o que você veio You will buscar em not nome be de Jesus. disappointed. Você não vai embora You will not decepcionado. leave Você não disappointed. vai embora You decepcionado. will be filled in the name of Você Jesus. será cheio em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Say, tonight is my night. Diga, essa é a minha noite. Come on, say it. Tonight is my night. Vamos lá, diga, essa é a minha noite. In Jesus' name. No nome de Jesus. Now the next thing is this. A próxima coisa é essa. I don't know how many bushes there were in the wilderness. Eu não sei quantos arbustos haviam no deserto. Maybe hundreds, maybe thousands, I don't know. Talvez centenas, milhares, eu não sei. But there's one thing I do know. Mas algo que eu sei, There was only one bush in the wilderness that
that got the attention of Moses. Só houve um arbusto no deserto que teve a atenção de Moisés. One bush was distinguished from all of the others. Arbusto era diferente de todos os outros. It was not the bush with the prettiest leaves. Não era o mais bonito, talvez. It was not the bush with the biggest branches. Não era aquele com os maiores galhos. It was the bush that was burning with the presence of God. Mas era o arbusto que queimava com a presença de Deus. As I travel around the world, I have noticed something. Viajando ao redor do mundo, eu tenho notado algo. I speak to pastors all the time. Eu prego a pastores o tempo inteiro. I've preached to hundreds of thousands of pastors. Eu já preguei para centenas de milhares de pastores. Every pastor wants his ministry to be distinguished from the others. E todo pastor quer que o seu ministério seja diferente do outro. Nobody wants to just be one of 1,000. Ninguém quer ser só um entre milhares, mais um. They want to be special. Eles querem ser especiais. And so people try to find ways to distinguish themselves. Então as pessoas ficam procurando maneiras de se distinguir. They come up with all kinds of things. E eles saem com todo tipo de coisa. One pastor says, "Oh, I know what I will do. Um pastor diz, eu sei o que eu vou fazer. I will write a book." Eu vou escrever livros. And then people will know that I am special. E as pessoas saberão que eu sou especial. But my friend, listen to me. Mas ouça-me. If you are a dry preacher and you write a book, Se você é um pregador seco e escreve um livro, your book will also be dry and no one will want to read it. o seu livro também será muito seco e ninguém vai querer ler. Another preacher says, "Oh, I know what I will do. Um outro pregador diz, eu sei o que eu vou fazer. I will go on television." Eu vou para a televisão. When people see me on television, they will know that I am Quando special. as pessoas me virem na televisão, saberão que eu sou especial. But if a dry preacher goes on television, his television show will also be dry. Mas se um pregador seco vai para um show de televisão, o show de televisão também será sem graça. Nobody will care to watch it. E ninguém vai tomar o tempo para assisti-lo. One pastor says, "Oh, I know what I will do. Outro pastor diz, eu sei o que eu vou fazer. I will marry the prettiest wife." Eu vou casar com a esposa mais bonita. Another one says, "Oh, I will build the biggest church." Um diz, eu vou construir a maior igreja. Another one says, "I will wear the finest clothes." O outro diz, eu vou usar as melhores roupas. Another one says, "I will buy a private jet to fly in." O outro diz, eu vou comprar um jatinho e voar. Then people will know that I am special. Então as pessoas saberão que eu sou especial. Can I help you tonight? Deixa eu te ajudar nessa noite. Don't waste your time with any of those things. Não perca seu tempo com nenhuma dessas coisas. There is one thing that will distinguish you. Há uma coisa que vai te distinguir. It is the fire of the Holy É o Spirit. fogo do Espírito Santo. It is the fire of the Holy Spirit. Fogo do Espírito Get Santo. the fire in your preaching. Enche a sua pregação de Get the fogo. fire in your teaching. Enche o seu ensino de Get the fogo. fire in your worship. Enche o teu tua Get adoração the de fire in fogo. your writing. Enche o tua escrita de fogo. The fire will distinguish you from the E o others. fogo vai te fazer diferente dos outros. One famous evangelist Um grande evangelista used to preach to crowds of people. costumava pregar para multidões de pessoas. He never even advertised his meetings. Ele nem fazia propaganda das reuniões. And a reporter asked him, E um repórter perguntou para ele: "Why do all of these people come and listen?" por que tanta gente vem ouvir? He says, "Because I set myself on fire and the people come to watch me burn." Ele disse: eles vêm me ouvir porque eu me incendeio e a multidão vem para me ver queimar. Hallelujah. Aleluia. Fire always attracts a crowd. Porque o fogo sempre chama uma multidão. A fire always gets people's attention. O fogo sempre chama a atenção das pessoas. Say amen. Diga amém. I told you I come from the United Eu States. te disse, eu vim dos Estados Unidos And I noticed something in my country. I don't know what it's like in e Brazil. eu tenho notado algo lá no meu país. Eu não sei como é aqui no Brasil, Young people sometimes do very funny things. mas os jovens algumas vezes fazem coisas bem engraçadas. They paint their hair all different colors. Eles pintam o cabelo de um monte de cor diferente. It looks like a peacock came to church. Parece que uma arara veio para a igreja. They pierce all different places of their body. Eles furam os lugares diferentes do corpo. They do all kinds of crazy things. Eles fazem todo tipo de loucura. I look at them and I say, why are they being so strange? E eu olho para eles e digo, por que eles estão sendo tão estranhos? And one day I realized this. E um dia eu percebi. They want people to notice them. Eles querem que as pessoas notem eles. They want people to acknowledge them. Eles querem que as pessoas o reconheçam. They want
want to be distinguished from their Eles peers. querem ser diferentes de seus companheiros. Young people, listen to me. Jovens, me ouçam. If you want to be distinguished, Você quer ser distinguido? you don't need another piercing. Você não precisa de mais um piercing. You don't need to do funny things to your hair. Você não precisa fazer coisas You don't engraçadas need com to o seu cabelo. you don't need to wear funny Você clothes. não precisa usar roupas esquisitas. There's only one thing you need to do. Só tem uma coisa que você precisa fazer, Get the jovem. fire of the Holy Spirit. Recebe o fogo do Espírito Get Santo. the fire of the Holy Ghost. Recebe o fogo do Espírito Santo. E as pessoas vão te louvar. Você será diferente. Você será separado. Você será reconhecido. Diga amém. I don't like preaching to teenagers. Você sabe, eu não gosto de pregar para adolescentes. I don't like preaching to teenagers because I don't understand them. Sabe, eu não gosto de pregar para adolescentes, eu não entendo eles. I don't understand them because when I was a teenager, I got filled with the Holy Spirit, and I was never like the other teenagers. Sabe, eu não consigo entender porque quando eu era adolescente, eu fui cheio do Espírito Santo e nunca fui como os outros. They were partying. Eles estavam nas They were festas. doing drugs. Eles estavam usando They drogas. were chasing boys and chasing Eles girls. estavam correndo atrás de meninos e There's meninas. only one thing that I wanted. Mas eu só queria uma I coisa. wanted Jesus. Eu queria Jesus. The fire. Eu queria o fogo. The presence. Eu queria a presença. And I went after it with all of my E eu fui might. atrás disso com toda a minha força. And all of these other teenagers, Todos esses outros adolescentes, they thought they were being rebellious. eles achavam que estavam sendo rebeldes. They didn't want to be like everybody Eles else. não queriam ser como os outros. Do you know what happened? Sabe o que aconteceu? They ended up all being the same. Eles acabaram sendo todos iguais. Because they were all chasing girls. Porque estavam todos atrás They de were all garotas. doing drugs. Todos usando They were drogas. all doing funny things. Todos fazendo loucuras. But I was different. Mas eu era um diferente. Because I had the fire of the Holy Eu Spirit. tinha o fogo do Espírito Santo. I tell you, it doesn't take any courage to follow the crowd. Eu te digo, não é preciso de coragem para seguir a multidão. Anybody can do what they are doing. Qualquer pessoa pode fazer o que eles estão But fazendo. it takes strength to follow Jesus. Mas é preciso de força para seguir Jesus. It takes courage to burn for É Jesus. preciso de coragem para queimar por Jesus. Say amen. Diga amém. Remember, going into a park. Eu lembro entrando num parque uma vez. Many people in the park. Muita gente no parque. And I tried to preach, but no one would listen. Eu tentava pregar, ninguém queria ouvir. So I began to think. Então comecei a pensar. And suddenly I had an idea. E de repente eu tive uma ideia. I stood up on a table. Eu fiquei de I pé bet numa I'm mesa. standing on that. Yes. I stood up on a table Eu fiquei de pé numa mesa and I shouted. e eu gritei. And you have to forgive me what I said. Você tem que me perdoar o que eu vou dizer, hein? Remember, I burned for Jesus. Lembre-se, eu estava queimando por Jesus. So I don't mind looking like a fool. E eu não me importava na época de parecer um bobo, um So tolo. I shouted, Foi isso que eu gritei no parque. I'm in love with a man. Eu disse, eu estou apaixonado por um homem. Everybody looked. Todo mundo me olhou. I said, and his name is Eu Jesus. disse, o nome dele é Jesus. I began to preach. E comecei a pregar. And the people listened. E as pessoas ouviram. And about 20 people gave their hearts to E Jesus. quase 20 pessoas deram as suas vidas a Jesus. It's Aleluia. wonderful to burn for É Jesus. maravilhoso It's queimar por wonderful Jesus. to burn for É Jesus. maravilhoso queimar por Jesus. Aleluia. Aleluia. We would go into the parks. Nós vamos aos parques. I tell you, I was escorted out of movie theaters by the police for preaching. Sabe, eu já fui expulso de cinemas pela polícia porque eu estava pregando. The police would make me leave everywhere. A polícia sempre me expulsava dos I lugares. stood on the tables in restaurants. Eu já fiquei em cima de mesa em restaurantes. Everywhere I could get people to listen, I would preach. Onde tinha pessoas para me ouvir, eu queria pregar. And one day we were in the park, Uma vez eu estava nesse parque and there was a drug addict there. e havia um viciado em drogas lá. And we tried to tell him about Jesus, but he didn't want to listen. E a gente tentou falar de Jesus para ele, ele não queria ouvir. So I said, can I just do one thing? E eu disse, será que eu posso fazer só uma coisa? Can I just pray for you? Eu posso só orar por você? And he just wanted me to go away. E ele queria que eu fosse embora, ele não queria, ele não estava nem aí. Hurry up, go ahead and pray. Então ele disse de repente, então vai lá, rapidão, ora aí. So I laid my hands on him. Então eu pus as minhas mãos sobre ele. Suddenly the Holy Spirit came upon him. E o Espírito Santo veio sobre ele. He began to stagger like this. E ele começou a girar no meio do And parque. then he turned around and ran away. Então ele deu uma girada e correu, foi embora correndo. I thought, it's too bad I scared him. E eu disse, assustei o cara. I will never see him again. Eu nunca mais vou ver ele. A few minutes later, I saw him coming back. Alguns minutos depois ele voltou. A
This time there was a whole gang of guys with him. E dessa vez agora tinha um monte de outros caras com I ele. thought maybe they were coming to beat me. E eu disse, ixi, agora eles estão vindo para me bater. Came close. E ele chegou He perto. said, excuse me, son. E ele disse, filho, com licença. Remember what you did to me a few minutes ago? Sabe o que tu fez comigo um tempo atrás, alguns minutos atrás? He said, will you do that to my friends? Você consegue fazer esse negócio com eles também? Com seus amigos? Aleluia! It's time to burn for Jesus. É tempo de queimar por Jesus. Now, we're about to pray in a moment. I just want to tell you one more thing. Nós já vamos orar por vocês. Eu só quero falar uma coisa mais. I was raised in the Pentecostal church, Eu fui criado numa igreja pentecostal. the old-fashioned kind of Pentecostal. Daquele tipo antigo de pentecostalismo. And I have these memories from when I was a boy, E eu tenho essas memórias de quando eu era um garotinho. because I would remember how the Holy Spirit would come on to people and they would begin to do funny things. E eu me lembro de criança, quando as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo e elas faziam coisas engraçadas. How many of you know when the Holy Spirit comes on you, sometimes you will do funny things? Quantos sabem que quando o Espírito Santo está te tocando, você vai fazer algumas coisas muito engraçadas? I mean, the Holy Spirit is God after all. Você sabe, o Espírito Santo é Deus, The greatest power in the universe. é o maior poder do universo. Even if you touch an electric socket, it will shock you. Se você tocar numa tomada, você vai levar um choque. What do you think happens when you touch the Holy O Spirit? que você acha que acontece quando você toca o Espírito Santo? It is powerful. É poderoso, It is glorious. é glorioso. I remember how the old ladies were the funniest. E eu lembro que as senhoras mais velhas eram as mais engraçadas. We had these old ladies in the church. Que a gente tinha essas senhoras bem velhas na igreja. They would wear their hair in buns on the top. E elas usavam aqueles coques assim no topo da cabeça. Do you know what I'm talking about? Você sabe o que eu estou falando? And they were sweet, sweet grandmas. E elas eram vovozinhas muito gentis. My grandma had big fat on the bottom of her arms. Você sabe, a minha avó tinha esse braço bem gordo, assim, muita gordura debaixo dos braços. And I would play with the fat. I would say, "Oh, grandma, big muscles." E eu sempre brincava com ela dizendo, ô vovó, a senhora está musculosa. So sweet. E elas eram muito doces na But then the igreja. Holy Spirit would come down. Mas então o Espírito Santo vinha sobre a igreja. And those sweet grandmas would fall on the ground. E aquelas vovozinhas bem doces, And elas caíam no sometimes they would chão. begin to roll on the ground. E algumas rolavam no chão. We called them holy rollers. E a gente chamava de roladoras santas. Hello? Nós chamávamos elas de roladoras santas. Can you still hear us? Rolavam. Você não consegue nos ouvir? I preach in Africa, Você sabe, eu prego na África. so we know how to keep going. Então a gente sabe continuar, não importa o que aconteça. Amém. So they used to call us holy rollers Eles nos chamavam de roladores santos, because the people would roll. porque a galera rolava no chão. And somebody said to me, "Why are you Pentecostals so crazy? E eles me perguntam, por que vocês pentecostais são tão malucos? Is something wrong with your brain? Tem alguma coisa errada com a cabeça de vocês? Why do you shout when you preach? Por que vocês gritam quando pregam? Why do you Por dance? que vocês dançam? Why do you Por roll? que vocês rolam? Why do you do these Por que things?" vocês fazem essas coisas? And I said, "Oh, it's very easy to Eu explain." disse, é muito fácil de explicar. I said, "Imagine with me. Eu disse, imagina comigo. You leave the meeting tonight. Você sai da reunião nessa noite. You're on your way home. Você está no caminho de casa Suddenly you see something. e de repente você vê algo. There is a man who is on fire. Há um homem que está pegando fogo. I'm not talking about Holy Spirit fire. Eu não estou nem falando nessa ilustração do fogo do Espírito Santo. Fire, Eu fire. estou falando do fogo, fogo mesmo. I mean, he's really burning. Tá vendo? Ele está queimando His literalmente. skin is melting off of his body. Sabe, a pele dele está derretendo do fogo. Huge flames are going into the sky. Grandes chamas subindo aos céus. He's dying. Ele está morrendo. You think he would say to you, "Hello, sir. Você acha que ele ia dizer para você, e aí, How irmão, are you today? como é que você está hoje? Fine evening we're having." É uma boa noite, bela noite estamos tendo aí, não é? By the way, Falando disso, you may have noticed that I seem to have set myself on fire. você pode perceber que eu toquei fogo em mim mesmo.
It's very unfortunate. Infelizmente, é lamentável. It's quite hot. Está ficando quente, não é? Sir, could you do me a favor? Senhor, você poderia me fazer Would favor? you call the fire department? Será que dá para ligar para o bombeiro? Perhaps bring me a glass of water. Talvez um copo d'água? I would be ever so thankful. Eu ficarei I will sit eternamente here grato. patiently and wait for you to come back. Eu vou esperar aqui sentado pacientemente. Is that how a burning man acts? Yes or no? É assim que um homem que está em chamas vai agir? Sim ou não? Yes or no? Sim ou não? Of course not. Claro que não. Burning people do crazy things. Porque pessoas que queimam fazem coisas meio malucas. Sometimes they shout. Algumas vezes gritam. Sometimes they dance. Algumas dançam. Sometimes they jump. Algumas pulsam. Essa noite nós vamos dançar. Alguns de vocês vão gritar. Alguns vão e vocês vão queimar. Aleluia. Aleluia. Come on, stand to your feet with me. Fica de pé comigo. Stand to your feet. Fica de pé comigo. Stand to your feet. Glória a Deus. Need the worship team to come. Quero pedir ao ministério de louvor para vir. The fire of the Holy Ghost is going to fall in this place. O fogo do Espírito Santo vai cair sobre esse lugar. If you want that fire, Se você quer esse fogo, if you desire that fire, se você deseja esse fogo, I want you to lift your eu hands. quero que você levante as suas I mãos. want you to begin to pray. Eu quero que você comece a orar. I want you to begin to tell the Lord what's in your heart. Eu quero que você comece a dizer ao Senhor que está no Senhor, seu I need coração. you. Diga, Senhor, eu preciso de ti. Lord, I want you. Senhor, eu te quero. Holy Spirit, burn in me. Espírito Santo, queime em mim. Give me a flame in my heart. Senhor, traz uma chama no meu Put coração. your fire in my heart. Coloca o teu fogo no meu coração. Anoint me with your Holy Spirit. Unge-me com o teu Espírito Santo. Burn with your fire, oh God. Queima com o teu fogo, Senhor. Here I am, Lord. Aqui estou, Senhor. Choose me. Usa-me. Usa-me. Send me. Envia-me. Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' Em name. nome de Jesus. In Jesus' name. Show us. Jesus, vamos lá. Vamos lá, levanta a sua voz. Com a presença
The Holy Spirit is going to fall all over this place. O Espírito Santo virá sobre esse lugar. This is how we're going to do it. E é assim que nós vamos fazer. Just a moment. Em um momento. Not now, but in a moment. Em um momento, não agora, em um momento. If you want to receive the Holy Spirit, you're going to raise your hands. Se você quer receber o Espírito Santo, você vai levantar suas mãos. Not now, in a moment. Não agora, já. And then I'm going to ask you to close your eyes. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos. And then I'm going to ask you to shout hallelujah. E eu vou pedir que você grite aleluia. Ainda não. We are going to lift the greatest hallelujah that has ever gone from San Luis to heaven. Nós vamos levantar o aleluia mais alto que já saiu de São Luís até o céu. I think they're going to hear us in Rio de Janeiro. Eu acho que eles vão nos ouvir lá no Rio de Janeiro. I don't want you just to say one little hallelujah and then start looking around. No. Eu não quero que você diga um aleluia e fique olhando para o lado, não. I want you to keep shouting Eu hallelujah. quero que você continue gritando aleluia. Keep praising Jesus. Continue adorando a Jesus. Keep lifting your voice. Continue levantando a sua voz. And as your praises come up, E quando o seu louvor for the levantando, fire will come down. o fogo de Deus vai começar a cair. You will receive in Jesus' E name. você vai receber em nome de Are you Jesus. ready? Are you ready? Você está pronto? Open your hearts now. Abra o seu coração agora. In the name of Jesus, close your Em eyes. nome de Jesus, feche os seus olhos. In the name of Jesus, lift your Em hands. nome de Jesus, levante as suas mãos. And now in the name of Jesus, shout hallelujah. E agora, em nome de Jesus, grite aleluia.
pedir que o meu time de oração venha. I want them to come up on the platform. Eu quero que eles venham aqui em cima da plataforma. If Pastor Emerson talked to you, come stand right here on the platform. Se o pastor Emerson falou com você, venha aqui até a plataforma. We're going to change our plans a little. Nós vamos mudar os nossos planos um pouquinho. Because we are people of the Spirit. Porque nós somos pessoas do Espírito. We flow with Him. Nós flutuamos com Ele. Jesus, Jesus, Jesus. Fiquem aqui. Fiquem mais pertinho aqui, tá bom aqui. Jesus. I'm asking also for the catchers to come to. Eu preciso que aquelas pessoas que vão ajudar a segurar as outras pessoas, os obreiros, os diáconos, The ones who are os vermelhinhos, nós vamos precisar de vocês. I need this space. I need this space. Eu preciso do espaço. You will receive in Jesus' name. Você vai receber em nome de Jesus. How many of you have already received? Quantos de vocês já receberam Jesus nessa noite? Aleluia. Aleluia. The best is yet to come. O melhor está por vir. Let me have my catchers over here. Eu quero aqueles que vão segurar as pessoas que vêm ali, por favor. Aqueles que vão segurar as pessoas ali, por favor. This is how we're going to do this tonight. Nós vamos fazer isso desse jeito nessa noite. We're going to do this the way I've often done it in Africa. Nós vamos fazer da forma como eu faço na África. Because there are some space limitations here. Porque a gente tem pouco espaço aqui nessa noite. I am going to lay my hands on each one of these prayer team members. Eu vou impor minhas mãos em cada desses da equipe de oração. And then I'm going to send them out to lay hands on every one of you. Então eu vou enviá-los para impor as mãos em cada de vocês. And you are going to receive from the Holy Spirit. E vocês vão receber do Espírito Santo. Now catchers, listen. Agora vocês que vão ajudar, prestem atenção, vermelhinhos. It's very important that my catchers team up with my prayer team. É muito importante que vocês estejam junto com eles. Com eles. Everyone who goes out to pray must have a catcher, okay? Todo mundo que está saindo para orar tem que ter um de vocês junto para ir ajudando. I was preaching in Nigeria. Eu estava pregando na Nigéria. We were at a fire conference. Nós estávamos numa escola de fogo na Nigéria. And at the end, I called all of the bishops forward. E no final eu chamei todos os bispos à frente. These were the big men of God. Esses eram grandes homens de Deus. Some of them had hundreds of churches. Alguns deles com centenas de igrejas. They were very important men. Eram pessoas muito importantes. And I called them forward as I'm calling these prayer team members forward. E eu chamei eles à frente como chamei essa equipe aqui agora. I said, I'm going to pray for you, and then you are going to go into the crowd and lay hands on the people. E eu disse para eles, olha, eu vou orar por vocês e vocês vão impor mãos aí na multidão. So all the big bishops came with their suits and their ties. E todos esses bispos vieram lá de terno e gravata. And then I noticed something. E eu notei algo. One young man, maybe 17 years old. Que havia um rapazinho de 17 anos lá. He also wanted to receive. Que ele também queria receber. And so he tried to sneak in with the bishops. E ele tentou lá se infiltrar com os bispos. But when the bishops saw him, they knew he was not one of them. Mas quando os bispos viram ele, sabiam que não era um So deles. they kicked him out. They said, go back to your seat. Então eles expulsaram, disseram, volta para o seu lugar. I saw them push him. Eu vi ele sendo empurrado. And I watched the whole thing happen right in front of me. Eu vi tudo acontecendo bem diante de mim. And then the Holy Spirit spoke to me. E o Espírito Santo falou a mim. He said, go pray for him. Ele disse, vai orar por ele. I have something special I want to do. Eu quero fazer algo especial. So I went down and began to walk in his direction. Então eu desci e fui à direção dele. And when I came close, all the bishops stood up straight. They were ready to receive. E quando eu cheguei perto, todos esses bispos estavam lá prontos. And I pushed them away. Mas eu coloquei eles de lado. And I went right to that young man. E fui lá para aquele jovenzinho. I laid my hands on him. E pus as mãos sobre eles. I didn't pray very long. Eu não orei muito tempo. In Jesus' name. Só orei em nome de Jesus e fui As embora. soon as I touched him, he began to stagger like this. E quando eu orei por ele, ele começou a cair. And it looked like he was going to fall over. E parecia que ele ia cair. And so two ushers tried to catch him. E dois obreiros tentaram pegá-lo.
But as soon as the ushers touched him, Mas quando os they fell on the obreiros ground. tocaram nele, eles caíram no chão. So 2 more ushers came. E mais 2 obreiros vieram. And when the 2 new ushers touched him, they also fell on the E ground. quando tocaram nele, também caíram no chão. At this time, people around began to see something was happening with this young man. E nesse momento as pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava acontecendo com esse So jovem. people came to him and touched him. E todo mundo ia tocar nele. And everyone who touched him was filled with the Holy Spirit. Todo mundo que tocava nele era cheio do Espírito Soon Santo. I saw something amazing. Então logo eu vi algo maravilhoso. People were running As pessoas estavam correndo from all over the crowd. correndo de todo lugar da estação para tocar naquele jovem. As soon as they touched him, they were filled with the Holy Quando Spirit. tocavam, eles eram cheios do Espírito Santo. Here's what I'm trying to tell you. É isso que eu estou tentando te dizer. You might not be a bishop. Talvez você não seja um bispo. You might not be a pastor. Talvez você não seja um pastor. Tonight the Holy Spirit has something special for you. Mas essa noite o Espírito Santo tem algo especial para você. And what you are about to receive E now, aquilo que você vai receber agora, you do not receive from Daniel Kalenda. você não recebe do Daniel Kalenda. You receive straight from Jesus. Você recebe de Jesus. This thing will jump on you. Essa coisa vai pular em você. Jump on this prayer team. Vai vir sobre essa reunião de oração. Ushers. Vai vir sobre os diáconos. Jump on every one of Vai you. vir sobre cada um de vocês. You will receive. Vocês vão receber em nome de Jesus. Are you ready? Você está pronto? Now I don't want anybody standing here looking around. Eu não quero ninguém aqui olhando para o lado. The prayer team will be sure to pray for you, but in the meantime I want you to worship Jesus. A equipe de oração já vai chegar até você, mas até lá eu quero que você fique adorando a Jesus. Prayer team, listen to me. Equipe de oração, me ouçam. I don't want you just to pray for the first 2 rows and then stop. Eu não quero que vocês orem só pelas 2 primeiras fileiras, então parem. I want you to pray through the entire crowd, Eu quero que vocês orem por toda a multidão. front to back, Daqui da frente até lá atrás. right to left, Da direita até a esquerda. to the balcony, everywhere, Lá na galeria, pode orar pelas pessoas. until everyone has received their flame. Até que todo mundo tenha recebido a sua chama. Amém? Amém? Do you agree? Você concorda? Come on, let's pray. Heavenly Father, Então vamos orar. Pai Celestial. thank you for the gift of the Holy Spirit. Obrigado pelo dom do Espírito Santo. Thank you that you come upon your servants now. Obrigado por Deus chover sobre os teus servos agora. That you release the anointing. Estou grato porque tu That you liberas a release the unção. fire. Tu liberas o fogo. Release the power of the Tu Holy Spirit. liberas o poder do Espírito Santo. No nome de Jesus.
Senhor.